Esta é a quarta parte da Lei da Atração, por Raymond Hallowell. Um bom estudo para você. Às vezes eu passava lá depois do horário de trabalho e assim mesmo eu percebia que a luz do seu escritório ainda estava ligada e percebia que ele estava lá, ocupado, envolvido em acabar algum trabalho importante. Parecia que ele tinha perdido a si mesmo em seu interesse por seu trabalho e toda a sua atenção estava voltada para o benefício do seu empregador. Os anos se passaram e eu o encontrei um dia e logo soube o porquê ele foi promovido para uma melhor posição. Hoje ele está próximo de ser vice-presidente da maior empresa rodoviária do mundo. O que quer que fosse que ele estivesse fazendo, ele fazia com todo o interesse e sua atenção jamais se desviava do trabalho até que ele estivesse completamente feito. Ele me contou que ele nunca se preocupou com seu próximo aumento e nem com quando ele seria promovido. Ele apenas trabalhava, ele disse, e o crescimento veio naturalmente. Eu acredito que outro jovem pôs essa lei em ação anos atrás, quando ele ainda pensavam que isso era um idealismo impraticável. Ele disse: pois aquele que quiser salvar a sua vida deverá perdê-la. Se alguém te convidar para caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Aquele que quiser chegar ao topo deverá perder-se nos alicerces. Os grandes salários são pagos para aqueles que percorrem uma linha extra. O homem cuja atenção tornar-se fixa em seus interesses irá crescer e conquistar coisas maravilhosas. Emerson disse: veja como a grande massa de homens preocupa-se com inúmeros nomes de sepulturas, enquanto aqui e ali existem grandes almas altruístas que perdem-se na imortalidade. Pois é, você pode dizer, mas eu conheço homens que tiveram vantagens e oportunidades para irem em frente, mas que não foram tão bem-sucedidos como seu amigo. Eles tinham influência, dinheiro e cérebros, mas de alguma maneira eles não chegaram ao topo. Reconheço que eles tiveram todas as vantagens materiais e físicas que a grande maioria das pessoas precisaria para decolar para os holofotes do sucesso. No entanto, faltava algo dentro deles. A fonte e a causa de todo sucesso encontra-se escondida profundamente dentro da mente. E a pessoa precisa dar primeiro atenção e interesse ao princípio e depois ao fato. O que eu quero dizer com isso? Se você acredita em honestidade, então você sustenta o princípio da honestidade com toda a sua atenção. Você direciona a sua atenção para fazer e pensar todas as coisas de uma maneira honesta. Se você tivesse a oportunidade para lograr ou roubar alguém, você recorre ao seu princípio e recusa-se a levar vantagem, mesmo que isso possa parecer ser uma coisa trivial. Elas sempre parecem ser trivial no começo, mas esse é apenas o começo. Tal coisa trivial cresce em velocidade cancerígena. Você raramente vê logo no começo os resultados por manter-se leal a seus princípios. Mas com o tempo você não irá apenas ver, mas irá sentir a sua satisfação. Conforme você vai observando com cuidado todas as suas relações e forças, todos os seus problemas a engajarem-se com seus princípios. Você está carregando a sua mente com honestidade e isso irá tornar-se um imã para atrair honestidade e sucesso permanente. Depois pegue a verdade e a mantenha com você, até que você a tenha trabalhado do mesmo jeito. Existem tantas maneiras pelas quais essa verdade pode ser desafiada que você não deveria ter expectativas de ter feito seu trabalho em 1 semana ou 2. Isso torna-se um crescimento. No tempo certo, você encontrará seu interesse e atenção tão apegados com a verdade em todas as suas formas que você não mais atrairá engano e desonestidade para seus relacionamentos. Eu me lembro de uma frase que ouvi quando eu era novato nesse trabalho.
A dona de um armazém falou de uma jovem garota que frequentemente vinha comprar cartões e presentes para sua família. Sugeriram-lhe que ela vendesse alguns artigos inferiores para a jovem garota, ao qual ela replicou: "Oh, não, ela é muito honesta para ser enganada." Eu fiquei me perguntando por que ela tinha feito a observação, mas eu entendo isso agora. Certamente isso poderá ser dito a todos nós, quando nós conseguimos o que aquela jovem garota conseguiu ganhar. Um presidente de um colégio oriental veio até nossa capela um dia enquanto o Sr. Hallowell estava trabalhando em seu livro. Ele disse que ele havia lido alguns dos livros que estavam expostos na vitrine e estava especialmente impressionado com um livro chamado O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, do autor Florence Shinn. Ele achou o título muito atrativo e do interesse de qualquer pessoa. Sabe, ele disse, eu aprendi a olhar para a vida como um jogo e eu comecei a jogar como um pobre menino com poucas vantagens, mas eu joguei o jogo e venci. Eu não tive a ajuda que todos esses livros podem oferecer. Eu venci e agora eu estou contando a centenas de garotos e garotas como eu joguei o jogo. Eu construí meu sucesso baseado em 3 grandes princípios: verdade, honestidade e sobriedade. Eu medi minha vida com essas normas e eu consegui ganhar uma vida muito feliz. Estabeleça normas ou medidas para si se você ainda não o fez. Pegue uma coisa ou um pensamento e foque naquilo. Conforme você se esforçar para dedicar sua atenção a algum interesse construtivo, você irá parar de dar atenção aos menos importantes. Você não tem que trabalhar nas coisas da forma que algumas pessoas fazem. Elas preocupam-se em ir contra a desonestidade e coisas parecidas, quando na verdade elas deveriam ajustar suas mentes para ser livres de pensamentos e medos da desonestidade. Essa foi a 4ª parte, agradeço a todos que ouviram e assistiram. E eu convido vocês a ver na descrição que eu deixei um link para reprogramação subliminar para destravar a prosperidade em sua vida. Vai ficar na descrição do vídeo e até a próxima parte da Lei da Atração, que será a última. Muito obrigado e bye bye. Tchau, tchau.